Bom dia! Alta no preço da carne bovina faz com que consumidores substituam o alimento. Maranhão é o terceiro estado em número de focos de incêndio. No estúdio, vamos falar sobre depressão, uma doença que cresce entre jovens em todo o estado. E mais, futebol, o Sampaio volta aos treinos para enfrentar o Oeste neste sábado, em São Luís. Hoje é 5 de novembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Bom Dia Maranhão começa com uma notícia que não agrada em nada o consumidor. A carne vermelha está mais cara e para não pesar no bolso do consumidor, o consumidor vai precisar pesquisar ou também substituir o alimento por outros mais baratos. A carne fornecida a este frigorífico mensalmente é comprada com valor reajustado. Os donos do estabelecimento há algum tempo têm segurado o aumento, congelando o preço final do produto. A gente faz isso para não perder a clientela, né? Mas a carne tem aumentado consideravelmente. Os consumidores, por sua vez, têm sentido o peso no bolso. Antes de comprar, mais do que nunca é necessário fazer a boa e velha pesquisa de preço. Porque se a gente comprar só a carne com os preços que está um absurdo, a gente não compra o arroz, nem a farinha, nem a verdura para complemento. Então a gente tem que realmente andar em açougue e ver o melhor preço. Pode ser que a pessoa possa substituir, mas tem a questão da preferência, né? Existe um princípio na economia chamado de preferência do consumidor. Então, por mais que esse produto esteja com preço elevado e a renda também esteja elevada, a pessoa pode consumir o produto sem problema nenhum, vai dar preferência mesmo. No final do mês de outubro, a arroba do boi no Maranhão, que equivale a 15 quilos, estava sendo vendida em torno de R$ 133. Já nesses primeiros dias de novembro, o valor médio da arroba subiu para R$ 136. Esse preço ainda está saindo mais em conta que a média nacional da arroba, que está custando R$ 140. A carne, já há um bom tempo, é um dos itens mais caros da cesta básica e as projeções não são nada animadoras. A previsão é que o produto continue com o preço nas alturas, uma preocupação a mais para o consumidor que não abre mão da carne na mesa. O produto aumentou em cerca de 5,8%. E a tendência é aumentar ainda nesses 3 últimos meses, questão da falta de chuvas, porque tem a questão do criador que ele acaba alugando áreas de compostagem. Então isso gera um custo, e esse custo geralmente é repassado para o consumidor. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, anunciou que o Produto Interno Bruto será diminuído em 2% ao final deste ano. O dado consta no Boletim de Conjuntura do terceiro trimestre de 2015, que corrige previsão inicial de crescimento moderado à taxa de 1%. E a gente segue falando de economia. A Bovespa teve queda de 0,71% aos 47.710 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve alta de 0,7% e vale R$ 3,79. O peso teve alta de 0,76%, cotado a 39 centavos. O euro também teve alta de 0,04% e vale R$ 4,13. E o governo federal decidiu adiar o prazo de cadastro e pagamento do E-Social, o Simples Doméstico, que unifica o recolhimento dos tributos devido aos empregados domésticos como FGTS e também o INSS, e que terminaria nesta última sexta-feira. Uma portaria será publicada hoje pelo governo, prorrogando o prazo de pagamento até o dia 30 deste mês. E o ex-prefeito de Arari, José Antônio Nunes Aguiar, o Mindumbim, foi detido hoje em operação da Superintendência de Combate à Corrupção da Polícia Civil no Maranhão. Foi detido ontem, após o cumprimento de 3 mandados de busca e também de apreensão, 2 executados em Vitória do Mearim e 1 na capital, aqui em São Luís. A ação é um desdobramento das investigações relacionadas às centenas de cheques administrativos de prefeituras, assinados por prefeitos e também por ex-prefeitos, encontrados com o agiota Glaucio Alencar, preso como o mandante do assassinato do jornalista Décio Sá, cujo blog denunciava a rede de corrupção que desviou milhões de reais dos cofres de vários municípios maranhenses. E a seguir vamos falar sobre depressão,
uma doença que cresce entre jovens em todo o estado. Agora são 7h37, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. E a Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, realiza no domingo e na segunda-feira o processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2016. Nesta edição, 42.312 candidatos se inscreveram no vestibular da UEMA. O curso mais concorrido é o de Medicina, Campus Caxias, com 210,19 candidatos por vaga. Em segundo lugar está o curso de Direito, no campus de São Luís, com 109,12 inscritos por vaga. O resultado do vestibular da UEMA será divulgado na primeira quinzena de janeiro de 2016. E olha só, o alto número de focos de incêndio em todo o Maranhão tem trazido grande preocupação. O estado é o terceiro em registro no país. O assunto está sendo debatido em uma faculdade aqui em São Luís. Vamos ao vivo saber mais informações sobre essa notícia com o repórter Eduardo Ericeira, que está com uma autoridade aí sobre o assunto. Não é isso mesmo, Eduardo? Muito bom dia. Isso mesmo, muito bom dia, Eliene, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, o evento acontece hoje e amanhã, discute aí não só a questão dos incêndios, como você bem disse, o Maranhão é o terceiro aí entre os 27 estados brasileiros com o maior índice de focos de incêndio, só perde para os estados do Mato Grosso e Pará. Foram 22.153 focos de incêndio registrados, isso segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no estado do Maranhão, 22.153 focos. Como você disse, eu estou aqui com o doutor Lúcio Macedo, doutor em Engenharia Ambiental, que está participando inclusive desse evento. Doutor Lúcio, agora não é só a questão do incêndio que é preocupante, preocupa também essa questão do incêndio, mas a discussão é bem mais ampla, não é isso? Muito bom dia ao senhor. Bom dia. É importante esclarecer que o evento trata da sustentabilidade de projetos e é um evento na área da engenharia. E é triste, né? O Maranhão está entre os principais destruidores da mata. E nós temos a mata amazônica nessa região da reserva Araribóia. Nós temos inclusive várias etnias, não só guajajaras, mas ao Aguajá, e várias atividades que são prejudicadas com esse enorme foco de incêndio que se alastrou por uma área superior a 220 mil hectares. Pois é, agora a gente teve essa situação no interior do estado, uma área aproximada, como o senhor disse, de 220 mil hectares, o que daria mais ou menos 220 mil campos de futebol, só para as pessoas terem uma ideia, e atingiria principalmente a comunidade indígena, mas também pessoas que precisam utilizar aquela área para trabalho, para passagem também. Seriam, por exemplo, cerca de 7 mil índios que teriam sido afetados aí por conta desse incêndio de grande proporção. E pior é que além desses 7 mil que são da etnia guajajara, nós temos mais, pelo menos 80 índios ao Aguajá, que são nômades. Mas isso prejudica principalmente várias atividades econômicas. Nós temos hoje um triste quadro com relação às nossas reservas indígenas. Existem as áreas de conservação e essas áreas ocorrem pelo menos 20% dos incêndios. Elas deveriam ser fiscalizadas, protegidas. O IBAMA não consegue fazer esse tipo de trabalho e aí nós ficamos literalmente apagando incêndios. Isso corresponde a quase 19 mil hectares de áreas destruídas dentro do estado do Maranhão. Isso, sem dúvida, passa a ser um crime ambiental e com consequências danosas, desastrosas à economia, ao meio e principalmente às comunidades indígenas, afetando a biota e a biodiversidade. Ou seja, nós ficamos com uma insustentabilidade dessas áreas, literalmente. Como o senhor disse, causa esse desequilíbrio ambiental, mas também o desequilíbrio econômico e até o desequilíbrio social também, né? Porque essas reservas foram instituídas e o Maranhão tem 17 áreas de proteção ambiental. Grande parte das áreas do estado são protegidas. No entanto, nós temos a exploração madeireira, nós temos a exploração da caça, nós temos esses focos que são incêndios criminosos e vem destruindo com certeza a fauna e a flora dessas regiões. Para a economia também é ruim, para a economia do estado. Sem dúvida, há um equilíbrio ecológico, inclusive climático. Nós temos várias imagens do INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, e eles hoje trazem um sério dano ambiental a toda a biota da região. Então, nós temos que efetivamente garantir a fiscalização, a proteção, sem as quais, com certeza, esses incêndios vão voltar a ocorrer
e nós temos nos últimos 5 anos uma quantidade enorme desses focos de incêndio que vem se repetindo. E o Maranhão passa a ter na região o primeiro lugar, né, no Norte e Nordeste com relação aos focos de incêndio. Então, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, doutor Lúcio Macedo. A gente espera que essa realidade aqui no estado do Maranhão possa mudar, não é isso, Aline? Voltamos com você. É exatamente isso que a gente espera sim, viu, Eduardo? Obrigada pelas informações, obrigada também ao doutor Lúcio Macedo. Bom dia para vocês. E agora a gente segue com a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. A previsão é de sol encoberto em grande parte do Maranhão. Possibilidade de chuva rápida no sul do estado. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima é de 38. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima é de 39. E em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 32 graus. E você vai ver a seguir que Sampaio volta aos treinos para enfrentar o Oeste neste sábado em São Luís. E também daqui a pouco a gente fala sobre depressão. Agora são 7 horas e 45 minutos, não sai daí. O Bom Dia Maranhão volta já. E um adolescente atirou contra o próprio peito dentro de uma sala de aula no município de Caxias. O fato em si mostra o que todos já sabem. Falta segurança nas escolas, mas a preocupação com o comportamento de crianças e adolescentes deve ser outra grande preocupação dos pais. Para a gente entender melhor o assunto, eu converso agora com o psicanalista Ernesto Mandelli. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. É um assunto assim bem extenso, porque a gente fala de comportamento, a gente fala de depressão. Não necessariamente que esse deve ter sido o motivo pelo qual esse jovem atirou contra o próprio peito, mas é um assunto que vale uma discussão até para ver até onde os pais estão acompanhando os filhos ou até onde a escola também tem essa participação efetiva. O que na verdade pode se caracterizar como sintomas de uma depressão? Bom, Eliane, bom dia, é um prazer estar aqui. A depressão, hoje, ela se tornou quase que uma grife, né? Então, muitas vezes, as pessoas leigas confundem outros estados emocionais com o estado de depressão. Por exemplo, a pessoa tem uma desilusão amorosa, então ela vai ter uma sensação de tristeza, de perda, de esvaziamento do seu próprio eu. Outras pessoas estão frustradas, por exemplo, numa relação de trabalho, estão frustradas numa relação amorosa. Então, muitas vezes as pessoas leigas confundem isso tudo com o que nós chamamos de depressão. Então, tem que haver um diagnóstico e vamos dizer assim, o profissional mais adequado para isso são os psiquiatras, que fazem esse diagnóstico. Por quê? Porque eles vão ver quanto tempo determinados sintomas estão presentes. Então, vários sintomas estão presentes, por exemplo, na tristeza, como estão presentes na depressão. Tudo vai depender do tempo em que eles estão permanentemente presentes na vida da pessoa. Então, só para ficar claro, tristeza não é sinônimo de depressão, a não ser que essa tristeza, lógico, como você bem exemplificou, seja uma tristeza mais prolongada. Aí sim tem que ter um acompanhamento. Isso, exatamente, porque a tristeza, esse estado de tristeza da pessoa voltar para dentro dela, perder muitas vezes, vamos dizer assim, o interesse pelos aspectos externos, ela está presente, né, também na depressão, mas vai levar em conta o tempo para ser diagnosticado como depressão, né? Dizem que a depressão poderia também ser a falta de uma determinada substância no cérebro. Isso faz todo sentido? Faz sentido, porque a gente percebe, né, que a maioria das pessoas depressivas, quando é feito exames de laboratório, que determinadas substâncias estão minimizadas ou não estão presentes, né? Então, por exemplo, os neurotransmissores, né, a serotonina e outros tantos. Agora, é importante saber se isso, né, vem de um estado emocional ou se isso provoca o estado emocional. Então, há polêmicas em relação a isso, mas é importante
que quando se instala o estado depressivo, seja tratado com medicação também, além da psicoterapia. Muitas pessoas dizem que isso é frescura, ou então eu nunca vou ter depressão. Não existe isso, não. Todas as pessoas elas estão suscetíveis a ter esse tipo de problema, a ter essa doença. Todos nós, né, estamos suscetíveis a ter depressão. E o nosso mundo que nós vivemos, ele é muito propício. Por quê? Porque nós somos muito cobrados hoje por desempenho, por termos determinados tipos de postura. E quando você não consegue atender essas expectativas, você pode entrar num estado depressivo. Então, todos nós estamos, então é uma questão de você fazer muito mais, vamos dizer assim, um cuidado antes, né? Tomar certos cuidados antes, do que deixar a coisa acontecer. E o estado emocional também, ele é um fator determinante também nesse processo aí de depressão? Porque tem pessoas que elas já têm uma característica emocional mais de tristeza, mais de introspecção. Digamos que uma predisposição? Seria, vamos dizer assim, uma predisposição no sentido que essas características que a pessoa tem, ela vai, vamos dizer assim, facilitar o processo de depressão. Porque todos nós vamos ter perdas ao longo da nossa vida. E a capacidade de nós lidarmos com essas perdas também vai ser importante para que a gente tenha ou não depressão. Então, são vários elementos que compõem esse estado que nós chamamos de depressão. Então, não adianta você querer simplificar e dizer que faz isso que vai evitar, ou você está assim, está deprimido ou não está. Então, é importante a consulta médica para que isso seja diagnosticado. E aí, no caso do jovem, da criança, do jovem, do adolescente, enfim, o que os pais devem ficar atentos? Principalmente para a mudança de comportamento? Por exemplo, nos jovens, na criança, muitas vezes a depressão, ela não se manifesta com tristeza, não se manifesta de uma forma, por exemplo, como normalmente acontece no adulto, a pessoa fica sem ânimo para nada. Sim. Muitas vezes na criança e no adolescente vem com a irritação, com a agressividade. Então, os pais têm que perceberem isso. Para quê? Para que eles possam, num sinal, né, que eles percebam que a criança, por exemplo, está mais agressiva do que ela normalmente que procure um especialista para que haja um diagnóstico disso. Né? E nesse caso dessa depressão da criança, assim, os motivos, porque a gente sempre pensa, a criança está todo o tempo brincando, estudando, muito feliz, mas às vezes o relacionamento dos próprios pais pode de alguma forma afetar Afeta muito a criança. Afeta sempre muito o relacionamento dos pais, a presença de um pai e de uma mãe numa relação mais saudável do que problemática. Quer dizer, tudo isso vai levar, por quê? Porque a criança, ela está em formação emocional. Então, ela não está pronta, nós não nascemos prontos, nós vamos aprendendo os nossos estados emocionais ao longo que nós vamos crescer. Então, a criança, muitas vezes, ela responde de forma diferente do adulto aos estados depressivos. E com relação ao remédio, toda pessoa que tem depressão, ela tem que ser exclusivamente tratada só com remédio ou tem outras alternativas para o tratamento? Não, o tratamento medicamentoso para a pessoa diagnosticada com depressão é fundamental. Sim. Né? Por quê? Porque provoca todos esses estados de mal-estares. Mas a psicoterapia, até para que ela possa aprender a lidar com esse processo depressivo, é fundamental também em relação ao acompanhamento, porque senão, se o problema que levou a pessoa à depressão seja um problema emocional, e ela só trabalhar a medicação, ela vai tomar remédio o resto da vida praticamente. Pois é, e você falou essa questão do resto da vida. Qual é o período de tratamento? Esse acompanhamento, a partir do momento que é diagnosticado o caso de depressão, esse acompanhamento, ele vai ser para sempre, ou a pessoa, uma vez com depressão, ela pode daqui a algum tempo, não, eu não tenho mais depressão, hoje eu sou uma pessoa curada. Como é que é feito esse tratamento? Na realidade, né, vamos dizer assim, essa visão de uma cura, né, é muito relativo, porque a pessoa pode passar, através da medicação, ela pode terminar aquele período, mas ela ter essa predisposição à depressão e, de repente, mais adiante, ter outra depressão. Por conta de um outro problema, exatamente. A depressão volta. Então não dá para dizer assim, a pessoa está curada. Né? O acompanhamento, ele é importante. Por quê?
Porque à medida que o médico, ou psicólogo, ou psicanalista acompanham essa pessoa, principalmente na psicoterapia, que é mais longo o contato do que na questão do psiquiatra, você tem condições de perceber se essa pessoa está tendo novamente depressão ou não. Então é importante esse acompanhamento, né? Não só medicamentoso, mas também psicoterápico. Ok, eu conversei com o psicanalista Ernesto Mandelli, que trouxe aqui informações interessantíssimas sobre a depressão. Muito obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia. E agora a gente muda de assunto e fala de futebol. O Sampaio voltou aos treinos no estádio Castelão e dessa vez ele vai enfrentar o Oeste no sábado, aqui em São Luís. Mais uma vez, a equipe do Sampaio treinou no Castelão e com os portões fechados. A imprensa só teve acesso às dependências do estádio nos instantes finais da atividade. Para o embate contra o Oeste vale tudo, inclusive fazer mistério do esquema tático que Léo Condé vem preparando. Os detalhes de como o Sampaio Corrêa deve entrar em campo, isso só será revelado no momento do jogo. O confronto é encarado pelo grupo como decisivo. Ainda há chances para a equipe ingressar no G4. Basta uma combinação de resultados. E claro, o Sampaio garantir a vitória em casa. Acho que a responsabilidade aumenta, porque o torcedor paga o ingresso e quer ver seu time jogando bem, quer ver a vitória, e a torcida do Sampaio não é diferente, é uma torcida aqui que motiva bastante e espero que sábado eles possam comparecer no maior número possível, que a gente possa dar alegria para eles e estar subindo na tabela. A partida entre Sampaio e Oeste acontece neste sábado no Castelão. O grupo espera a casa cheia e receber aquele incentivo especial da torcida. Só que dentro de campo, os jogadores precisam se entender. A defesa tem papel fundamental e não permitir bola nenhuma entrar. Mas para que isso ocorra, é necessário afinidade entre todo o elenco. A gente sabe que o sistema defensivo não é só o goleiro, os zagueiros, o volante ali. Começa lá na frente com os atacantes já marcando já desde o meio de campo até lá dentro da nossa área. A gente tem que estar bem focado para isso, bem ligado, cada um bem concentrado para poder fazer o melhor dentro de campo. E a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação está convocando os beneficiários do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, dos residenciais Amendoeira 4, para assinatura de contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa. A assinatura vai ser realizada hoje, de 8 às 4 horas da tarde, na Central de Atendimento Social do Minha Casa Minha Vida, localizada na Avenida Castelo Branco, sem número, no São Francisco. No ato da assinatura, os sorteados deverão apresentar documento de identificação. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Lembrando que você pode conferir todas as reportagens que foram exibidas no programa de hoje, assim como a entrevista na íntegra no nosso portal idifusora.com. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.